Quando a gente escuta esse trecho do Evangelho, apenas no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, já essa tensão que se estabelece de Jesus com os partidários de Herodes, a gente fica pensando assim, mas é muito cedo, né? Para já ficar pensando na trama da morte dele. Por quê? Porque é exatamente isso. O que Jesus faz provoca tensões. A cura, restabelecer a vida, a dignidade do ser humano, reintegrá-lo na sociedade, entra em conflito com uma religião que era estritamente fixada, fechada num legalismo. Muitas vezes um legalismo cego. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs. É uma alegria de estar com vocês nesta manhã de quarta-feira, dia 21 de janeiro, levando a vocês a leitura do Evangelho de hoje, seguido de uma pequena reflexão. Sempre esse nosso desejo, que essa palavra escutada, acolhida nos nossos corações, ela seja guia para a nossa vida, se torne prática e nos apaixone cada vez mais pela palavra de Deus. O Evangelho de hoje, caros irmãos e irmãs, é de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 até 6. Jesus entrou de novo lá na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Quando a gente escuta esse trecho do Evangelho, apenas no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, já essa tensão que se estabelece de Jesus com os partidários de Herodes, a gente fica pensando assim, mas é muito cedo, né? Para já ficar pensando na trama da morte dele. Por quê? Porque é exatamente isso. O que Jesus faz provoca tensões. A cura, restabelecer a vida, a dignidade do ser humano, reintegrá-lo na sociedade, entra em conflito com uma religião que era estritamente fixada, fechada num legalismo. Muitas vezes um legalismo cego. Então o evangelista Marcos, ele relata, quando a gente olha o conjunto, já vimos ontem, vamos ver outros, mas agora numa sequência, ele relata 5 controvérsias geradas por essa intensa atividade de Jesus. A primeira e a última acontecem em torno de uma cura, que é a cura do paralítico e a cura da mão seca de um homem. A segunda e a quarta em torno de uma refeição, a refeição com os pecadores e a colheita de espigas, que já escutamos. E a terceira, que está no centro, diz respeito à prática de jejum, que também já escutamos. Ora, é inacreditável a conclusão das controvérsias. Fariseus e herodianos, que geralmente não se davam entre eles, agora eles se unem e decidem tramar como eliminar Jesus. É também inacreditável a dureza de coração dos fariseus, que estavam na sinagoga. Não se pergunta se é permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal. O que Jesus quer mostrar, no fundo, é que a prática religiosa não pode se limitar a uma série de preceitos e ritos, mas deve envolver a vida toda. Então nós somos chamados a fazer o bem o tempo todo, em todas as situações e contextos. Essa é a regra da nossa vida, da vida de cristão. Fazer o bem o tempo todo. Não é um dia fazer o bem. Não é nessa hora eu vou fazer o bem. Mas é o tempo todo, o momento todo.
em todas as situações e contextos que a vida nos trouxer. O sábado, ele não está no centro, mas sim a pessoa que necessita de que alguém lhe faça o bem. Ela que está no centro. O que se faz ou se deixa de fazer deve ter sempre a marca da misericórdia. Parece mais tranquilo observar normas e leis do que exercer a misericórdia. Não é verdade? Eu observo essa norma, essa lei, faço isso, faço aquilo, pronto, estou com o dever cumprido. Assina-se um decreto e um papel chancelado e dorme-se em paz. Pronto. Não pergunte se é permitido ou se é proibido. Faça o que for melhor. Não para você, mas para o outro. Faça o que constrói e liberta. O que abre perspectiva e traz alegria e paz. Ou seja, Jesus quer nos dizer hoje que a gente cultivar um coração de pedra fechado, isso não é humano, não faz parte da nossa vida. Então, o nosso desafio é nos humanizar mais, a gente deixar-se tocar pela prática de Jesus, pelas atitudes, que são atitudes essencialmente humanas, essencialmente divinas. Vamos nos deixar tocar por esse evangelho, por essas atitudes curativas de Jesus, por essa atividade de restabelecer a vida e a dignidade do ser humano. Que Santo Antônio nos ajude, nos dê força, nos dê vigor, coragem, para assumirmos cada vez mais na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Paz e bem, até amanhã, quinta-feira.